Vamos seguindo aqui então com o tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. De uma forma especial, hoje nós vamos começar a trabalhar com o Evangelho de Mateus. Ele vai ser o nosso evangelho base para esse estudo nosso. É claro que nós vamos nos valer de textos que estão nos outros três evangelhos, mas Mateus vai ser esse texto referência para nós. Os quatro evangelhos, com certeza, são muito importantes. E quando a gente olha cada um deles, a gente percebe que eles são esse testemunho da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Cada um à sua maneira. Cada um deles elabora a história com uma perspectiva. É claro que a gente vai ter Mateus, Marcos e Lucas numa perspectiva muito próxima, muito parecida. Por isso que eles são chamados de sinóticos, de o mesmo olhar, o mesmo ponto de vista, apesar das perspectivas serem um pouco diferentes. Porque cada um deles vai trabalhar, e João de uma forma mais diferente ainda, mas cada um dos quatro evangelhos vai trabalhar com um propósito em mente. Eles querem mostrar Jesus de uma certa maneira. Isso não faz deles relatos que são tendenciosos. Muitas vezes tem gente que acusa, olha, os evangelistas eles queriam provar e eles selecionaram aquelas e organizaram as histórias para mostrar aquilo que eles queriam mostrar, e por causa disso é como se fosse manipulação de dados. Não é. Não tem nada de fake news aqui. Aqui o que eles fazem é organizar. Qualquer historiador, qualquer biógrafo de uma pessoa, seja uma autobiografia, seja uma biografia escrita por outra pessoa, vai organizar os textos para poder pintar um quadro que vai mostrar para as pessoas, para os leitores, aquilo que ele quer mostrar nessa biografia. E os evangelistas vão fazer isso. E ao se alinharem, um não vai chocar com o outro, mostrando que eles estão, sim, falando de alguma coisa que é verdadeira, de alguma coisa que realmente tem sentido. Ninguém está inventando nada. Só que esses propósitos diferem um pouco. Marcos ele já começa de cara dizendo assim, ele abre o evangelho dele falando princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente está acostumado a usar o termo evangelho para esses quatro relatos da vida de Jesus, mas naquela época a palavra evangelho tinha a ver com a notícia real, seja uma vitória contra um grande inimigo, seja o nascimento do filho do imperador ou do rei, alguma notícia muito boa, e o evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. E ao usar esse termo para o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos está querendo dizer, olha, a grande boa nova para a humanidade é a vinda, a chegada, o nascimento de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas já vai elaborar no início do evangelho mostrando para esse Teófilo, que é o receptáculo ali dos seus escritos, tanto de Lucas quanto de Atos, dizendo assim, visto que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está falando aqui dos apóstolos, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele já mostra, olha, eu fiz uma pesquisa para te dar uma organização boa dos fatos, e eu conversei com pessoas que conheceram Jesus de perto, peguei as histórias, coletei, cruzei dados com dados para te apresentar isso. João, ele já vai trabalhar de uma forma diferente, ele vai apresentar os sinais de Jesus, vários sinais que Jesus fez, os milagres, para mostrar quem Jesus era. E ele diz lá em 2 versículos, no capítulo 21, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Estas, porém, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tudo aquilo que ele registra acerca de Jesus, ele vai querer mostrar dessa forma, para que as pessoas creiam e tenham vida. Mateus, eu não vou citar aqui os textos de Mateus, porque nós vamos mergulhar em Mateus com mais calma, e aí vocês vão perceber realmente qual que é a de Mateus. Bom, um questionamento que muitos trazem em relação a Mateus, na verdade não é um questionamento, é uma informação, é que Mateus é chamado o Evangelho para os judeus. A forma como ele foi escrito, alguns ainda acham que Mateus não foi escrito originariamente em grego, mas sim em hebraico, e depois traduzido para o grego, por causa da forma como ele escreve. Isso não é assim 100% certo, mas alguns acham isso. Mas a gente tem algumas características fortes para indicar, sim, que Mateus foi escrito para um público judeu. Alguns fatos em relação a isso. Vários dos costumes judaicos aparecem sem maiores explicações. É interessante que Marcos vai muitas vezes citar esses mesmos costumes, mas vai explicar os costumes, vai mostrar o que esses costumes querem dizer, para que os leitores, que ali Marcos já sabia que tinha gentios como seus leitores, vão poder entender isso melhor. Mateus não está preocupado em explicar nada, porque ele entende que o seu público já sabe do que ele está falando. Então, ele tem ordenanças do sábado, o lavar as mãos e os pratos antes de comer. Isso tudo, para nós hoje, ainda mais na época de quarentena, parece muito simples, mas isso era muito rigoroso para os judeus, essa questão do lavar as mãos e os pratos. Deixa eu mudar de cor aqui, coloquei um azul, tem que ser um vermelhinho, né? Isso. O lavar das mãos e dos pratos.
Jesus fala sobre o jejum com uma certa expectativa que os judeus jejuem. Não é alguma coisa assim, quem sabe um dia não. Quando forem jejuar, porque eles sabiam que os judeus jejuam. É citado o imposto do templo, sem falar exatamente que imposto era esse. São citados os filactérios, que eram os pedaços de pergaminho ou de papiro com textos bíblicos, uns textos bíblicos específicos, Koshemar, que eram colocados na testa, em pequenas caixinhas de couro, na testa dos religiosos judeus. Ele não está preocupado em explicar o que são filactérios. Expressões como coar o mosquito e engolir o camelo, isso são expressões judaicas, expressões da cultura israelita, não é da cultura grega. Então ele usa isso já sabendo, ditados que a pessoa sabia já o que significava. Sepulcro caiado, outra coisa também, que são textos que estão ligados lá com textos proféticos, expressões em hebraico não traduzidas, tudo isso está presente no Evangelho de Mateus, sem ele preocupar com notas de rodapé para explicar. Algumas discussões teológicas, por exemplo, na discussão do divórcio, quando Jesus discute com os fariseus e saduceus a questão do divórcio, os outros evangelistas vão falar da questão simplesmente que pode divorciar ou não pode divorciar. Mas Mateus insere uma coisa interessante. Ele fala assim, pode se divorciar por qualquer motivo? Essa discussão era uma discussão rabínica da época. Não era, os judeus tinha essa questão de que podia se divorciar, mas a discussão rabínica era, pode divorciar por qualquer motivo ou só por certos motivos. Então, isso aí é muito claro, e Mateus vai colocar esse detalhe ao narrar esse episódio que os outros não colocam. Mas aqui não é um detalhe de explicação, aqui é um detalhe para mostrar que era, assim, uma discussão da época com termos rabínicos, para situar os seus leitores nesse estilo aí de escrita, naquilo que ele está querendo dizer. Ele também vai citar, como nenhum outro, a questão dos personagens e livros do Antigo Testamento. Mateus é o evangelista que mais cita livros do Antigo Testamento e é o que mais cita personagens também do Antigo Testamento. Ainda nisso, ele vai citar locais do Antigo Testamento sem grande apelo para gentios. Então, ele não está muito preocupado com se os seus leitores conhecem ou não aquela cidade, aquela região. Ele vai citando locais lá que têm relação com o Antigo Testamento, que ele já está achando, olha, o pessoal sabe do que eu estou falando aqui. Ele usa muito mais a expressão reino dos céus do que reino de Deus. E aqui tem uma questão que tem a ver com os judeus. Por quê? O judeu não gostava de falar a expressão Deus ou o nome de Deus. Ele evitava falar Deus, com medo de cair no pecado de não falar o nome de Deus em vão. Já sabendo disso, Mateus vai usar muito mais a expressão reino dos céus, ele basicamente só usa a expressão reino dos céus, em vez da outra expressão reino de Deus, que os outros evangelistas vão usar. Mateus toca em assuntos específicos do judaísmo. Então, a genealogia dele é uma genealogia judaica. Quando ele abre ali o evangelho, ele vai falar da genealogia de Jesus, ele vai mostrar Jesus como sendo descendente de Davi e de Abraão. É claro que ele vai citar vários nomes, mas o enfoque dele é Abraão e Davi. Isso tem um apelo para o judeu. Isso não tem um apelo tão grande para o gentio. Tanto é que Lucas vai levar a genealogia lá para Adão. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele tem uma alta consideração com a lei e com a justiça. Ele vai lidar com a lei de uma forma assim, com muito rigor, com muito respeito, sem desconsiderar nada. E no capítulo 15, verso 24, ele vai falar uma expressão que para muitos pode parecer incômoda. Ele vai falar assim, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para outras pessoas. Eu não fui enviado, na verdade, as pessoas assim, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É um embate aí que nós vamos ver daqui a pouquinho com a mulher Ciro Fenícia.